Eu contei para ele que eu peguei fazendo violência com a minha mãe. Não criminal, né? Não é uma violência criminal, mas me peguei. Eu sou formada em psicologia também, e no meu trabalho de conclusão de curso, eu fui falar de violência doméstica, né? Eu até queria escrever outra coisa, mas a minha professora orientadora não deixou. Falou, você vai escrever sobre o que você faz, né? Você tem bagagem para isso. E estudando, comecei a ler um monte de texto e pensei, poxa gente, eu chego em casa, eu trabalho, cansado. Meus pais moram em Rio Preto e eu vou para lá aos finais de semana. E eu me peguei que eu não ajudava minha mãe na cozinha. Eu deixava a louça para ela lavar, né? Meu pai, e eu reclamava, falava com meu pai, você tem que ajudar minha mãe, você tem que ajudar minha mãe. Poxa, mas aí depois me caiu a ficha, eu também não ajudo, né? E eu falei, poxa, a minha mãe trabalha, ela está esgotada, é violento com ela. E aí depois disso eu passei a não deixar a louça mais na pia, eu lavo tudo que tem lá, né? Então, qual que é a ideia aqui hoje? Eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo um pouquinho da lei de violência doméstica, porque às vezes vocês vão se deparar com alguma situação lá na escola, né? Alguma adolescente que está sofrendo violência. Ontem mesmo a gente, saindo do plantão, eu saí 7 horas da noite, né, do plantão policial. Eu fiz uma medida protetiva de uma menina de 17 anos. Ela já está sofrendo violência dentro do namoro, né? Então, às vezes a violência vai estar lá com o público que vocês atendem, né? E aí, a minha intenção aqui é que vocês saiam preparados para saber orientar, para saber direcionar, né? Como que essa questão pode ser encaminhada. E também falar um pouquinho das questões sociais, né? Do machismo estruturado dentro da sociedade, coisas que às vezes a gente não reflete, não pensa, né? Então, vamos começar. Acho que tem um jeito de expandir isso aqui. Opa. Bom, aí a primeira pergunta, né, que eu trouxe aqui você conhece alguma mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar? Alguém quer levantar a mão? Ai, que bom, os homens começaram a participar. Todos aqui. A segunda pergunta, você sabe identificar o que seria uma violência doméstica e familiar contra uma mulher? Aquilo que eu falei. Eu dei uma palestra esses dias, aí eu falei, isso aqui é violência. Aí a pessoa, nossa, não acredito, né? É aquela diferença, é importante a gente sempre saber. Às vezes a violência vai parar lá na delegacia, ela é crime. Às vezes não é, é o que eu fazia com a minha mãe. Eu não lavar a louça para ela não é crime, mas não deixa de ser um comportamento que eu estou sobrecarregando ela, né? Tratando de forma violenta, ela está cansada, ela trabalhou o dia inteiro, né? Então, eu vou trazer alguns dados sobre a violência contra a mulher no Brasil, né? São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse fórum ele emite um anuário e são estudos feitos sobre a violência no nosso país. Então é uma referência para a gente, quando a gente vai tratar de violência, pegar dados desse fórum. E aí ele me indica que, esses dados são do ano de 2019, que 27,4% das mulheres sofrem algum tipo de violência ou agressão. É mais de 1/4 das mulheres brasileiras. É bastante. Se a gente for pegar uma pizza, dividir em 4, é um pedaço, é uma fatia dessa pizza, né? É bastante coisa. E aí, o lugar da agressão. 42% dessa agressão acontece no ambiente doméstico. E sempre que eu falo isso, eu gosto de trazer uma reflexão no seguinte sentido. A casa da gente é o lugar que a gente mais tem que se sentir protegido. É onde a gente chega cansado do trabalho, a gente toma um banho, deita no
no sofá, relaxa. É um lugar que todo mundo deveria estar, poxa, estou seguro aqui. Mas 42% da violência acontece dentro de casa. Então é um contrassenso se a gente for pensar. Era um lugar que a mulher mais deveria estar segura e ela não está. Depois, a violência vem na rua. E a gente vai tratar um pouquinho dos crimes sexuais, né? Vou entrar um pouquinho mais pra frente nisso pra gente poder falar. Depois na internet, né? No trabalho, no bar e na balada, aí vem da escola, né? 1,4% é na escola e na faculdade que acontece essa violência. Depois em outros locais diversos que não sejam isso. Mas o que eu gosto de trazer em relação a essa reflexão é sempre pensar, a mulher muitas vezes, grande parte delas, não está segura aonde ela deveria estar, né? E aí eu falo um pouquinho do machismo em sociedade. Esse trecho desse livro, ele é um livro de história, né? É uma historiadora chamada Carla Casagrande, e eu comprei esse livro para ler e de repente eu me deparei com esse trecho. Aí, como deveria ser a mulher em sociedade? Dentro do documento lá. E aí, essa historiadora traz um trecho assim: a mulher deveria ser sóbria no consumo de alimentos. É a Amélia lá da música, né? Evitar o vinho. Os gestos deveriam transferir-se de uma expressividade de ação e movimento para fixidez e para imobilidade. Não deveriam rir, apenas sorrir sem mostrar os dentes. Não deveriam arregalar os olhos, mas mantê-los baixos e semicerrados. Deveriam chorar sem fazer ruídos. Isso é um documento bastante antigo, né, gente? Mas é um documento lá que existiu. E aí, toda vez que eu falo disso, eu lembro da minha avó. A minha avó, quando eu arrumei meu primeiro namorado e briguei com o primeiro namorado, eu sempre fui danada, uma pimenta. Eu não levava desaforo para casa. A minha avó falou para mim, ensinou para mim, filha, não pode. Quando você brigar, você pega e enche a boca de água para não falar nada. Que diz que isso aí era uma coisa das mulheres lá antigamente. E toda vez que eu lembro disso, eu lembro. E eu fico muito triste, né? Claro, minha avó tem quase 90 anos hoje, de pensar que ela está expressando uma mentalidade que existiu ali, que era um comentário. Ela falou, isso aí era uma coisa que as minhas amigas lá faziam. E a minha avó, o sonho da minha avó era ser professora, né? E o meu avô não deixou ela estudar. Ele já chegou a comentar comigo, mas antigamente, mulher que trabalhava fora, o pessoal não falava muito bem, né? Então, a gente vê que existia essa mentalidade. Esse trecho, para mim, reflete muito, né? Talvez essa necessidade da mulher não ter expressividade, não poder falar, né? Não se manifestar, não ter opinião. E aí, por exemplo, frases machistas que a gente escuta até hoje. Claro que esse trecho aí que eu trouxe, a gente não vai encontrar isso, né? Isso aí já é uma coisa de uma sociedade que não existe mais. Mas se a gente for pensar na sociedade de hoje, o que a gente poderia trazer como frases machistas? A fulana é mal amada, né? Só pode estar na TPM. Isso é coisa de mulher. Olha a roupa dela, que vulgar. A gente não para pensar, a gente fala automático isso. Melhor falar não, se fazer de difícil. Melhor não falar nada e não deixar ele irritado. Mulher pode trabalhar fora, desde que não atrapalhe ela cuidar da casa e dos filhos, né? Então, existe isso, né? A gente é muito leve, é muito sutil. É violência criminal? Não, mas é um pensamento que existe na sociedade e chateia. Eu falo em nome porque a gente escuta assim e chateia.
Eu escutei um negócio esses dias, o doutor já estava perto, não sei se o senhor pescou. O doutor Bias faleceu e no velório uma pessoa veio conversar com a gente. E aí perguntou se eu era secretária dele. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas só porque eu tenho um cara de novinha, né? Que eu sou mulher, talvez eu sei um estereótipo, né? Fiquei pensando. É uma coisa que faz. Então, assim, a visão da mulher é sempre de que ela vai ser alguém, né? Submissa. É automático o pensamento. Talvez a pessoa não fez por mal, né? Claro, mas é automático, está muito introjetado no pensamento social. E aí você nem para refletir. A hora que eu não lavava a louça para minha mãe, eu não parava para refletir. Precisou de eu começar a estudar lá a violência e falar, poxa, eu tenho que ajudar a minha mãe. É uma atividade que é coletiva de todo mundo aqui em casa. Meu pai precisa ajudar, eu preciso, a minha mãe, todo mundo, é coletivo, né? E aí eu trago dados, por exemplo, de outra forma de desigualdade. Salário, né? Por exemplo, vamos pegar aqui no estado de São Paulo, a diferença de 24% das mulheres que ganham menos em mesmo cargo. Então, olha a média salarial dos homens, 3.216. A das mulheres é quase R$1.000 a menos. Olha, pegar no Brasil, a diferença também tem uma diferença considerável, né? Olha no nível superior, Brasil com nível superior é ainda mais desigual, né? Ó, a diferença salarial é metade quase praticamente, né? Talvez no serviço público a gente não tenha essa situação tão perceptível, mas na iniciativa privada isso fica muito, né, caracterizado. Aí esse dado aí já é aquele que a gente pensa sempre na roupa da mulher, né, na forma como nas atitudes dela. Também é outro pensamento automático social. É uma publicação da revista super interessante. E aí, você acha que mulheres que bebem se colocam em situação de risco? Então você culpa a vítima, né? Ah, fulana saiu com a fulana bebeu, ela não tomou cuidado, né? Existe uma naturalidade de colocar a culpa na mulher. Você nunca pensa o raciocínio invertido, né? O cara que a hora que viu uma mulher embriagada, que não teria que ter respeitado o corpo dela. E aí mas poxa, ela bebeu. Também é outro pensamento automático, né? Aí você vê os níveis na taça, né? Por exemplo, bebeu pouco, ficou divertida, lá embaixo bebeu a taça inteira e não se cuidou. E a gente tem, né, esses pensamentos introjetados também na sociedade. Mesma coisa na roupa, se a roupa dela talvez está um pouco mais aberta, e eu falo que aqui é muito quente, é uma região muito quente, né? E a gente nem sempre vai estar, né, toda coberta. E aí, por exemplo, lá no último botão, aí ela já não pode mais mudar de ideia, né? E a Meire me passou a cartilha, né, da secretaria. Tem uma parte que eu achei a cartilha muito boa, que na cartilha fala da importância de se conscientizar as mulheres do não, porque muitas vezes a mulher pode mudar de ideia, né? E o não é não, né? Não é porque às vezes ali no primeiro momento ela falou sim, e aí no momento ela resolveu brecar, que isso pode ser passado desse limite, né? Então é muito importante a gente fazer essas reflexões. E aí eu trago as propagandas de cerveja, né? A gente vê, tenho medo de ir no bar, perder uma rodada e o garçom trazer a minha ris, né? Aí a mulher lá, tipo, dentro do copo de cerveja, né? Aí vocês interpretam o que vocês quiserem, né? Então isso aí está rodando na sociedade.
né? São as informações, são as mensagens subliminares que são passadas, né? E a gente não para fazer a reflexão. E aí, os tipos de violência. E agora a gente vai entrar na parte criminal da coisa. O que é crime? Né? Que violência que é crime? A mais comum, a que mais temos na delegacia, é a violência física. O que é a violência física? Dar tapa, dar empurrão, chutar a soco, tentar enforcar, puxar cabelo, mordida, tentar queimar a mulher, né? Aí, as pessoas têm essa dúvida sempre. Doutora, eu levei um soco no rosto, mas eu não estou machucada. Pois é, não é crime, mas é uma contravenção penal, é registrável, vai ter apuração criminal do mesmo jeito, tá? É uma contravenção chamada vias de fato. E precisa ficar machucado, né? A pessoa tem muita dúvida disso. Ah, mas eu não estou machucado. Pois é, vai ter que ser apurado da mesma maneira, né? Então, o crime de lesão corporal, ele deixou marca, está machucado. A contravenção de vias de fato, não, né? E aí é impressionante a porcentagem de situações que a mulher... isso me impressiona, de falar assim, eu levei um soco na cara e não tem um sinal. Ficou vermelho só. É muito comum, né? Você vê, é comum isso acontecer. Então, isso é importante, acho, ser falado, porque às vezes a gente poxa, mas não deixou sinal? É passível de registro? É. Tá? Então, eu trouxe uma historinha aqui, né? João sente ciúme, que é comum, é o padrão lá da delegacia. João sente ciúmes de Maria, uma festa. Porque verificou que no celular dela havia uma conversa com um amigo pelo aplicativo do telefone. Em razão disso, João empurra a Maria, que cai no chão. A Maria não ficou lesionada? Não tem machucado? Mas vai ser contravenção penal, de fato. A Maria ficou machucada? Crime de lesão corporal. Tá? Aí eu trago uma informaçãozinha. Ação pública incondicionada. É um dado técnico chato de falar, mas é importante eu gosto de orientar sobre isso. Né? O Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo de jurisdição, decidiu que nos crimes, nesses tipos de crime de agressão física, é ação pública incondicionada. O que significa isso? Vou tentar falar da forma mais simples possível. A mulher foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência. É muito comum, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, delas quererem passar alguns dias, elas quererem tirar, elas falam tirar a queixa. Eu vim aqui tirar a queixa. Não tem jeito. Por quê? Porque é um crime de ação pública incondicionada. É interesse do Estado apurar essa situação. O interesse que vige aqui é do Estado. Não tem como tirar. Vai virar um procedimento, vai para fórum, vai cair na mão do promotor, do juiz, né? Não tem jeito. E aí, eu trago o crime de feminicídio, crime contra a vida, a máxima agressão, né, contra uma mulher, que é o crime, o homicídio, né, é um homicídio qualificado. A gente tem uma pena muito maior do que a gente tem vários tipos de homicídio, homicídio simples e homicídio qualificado. Contra a mulher, em razão dela ser mulher, dentro do, né, matei porque é mulher, ou matei dentro de uma situação de violência doméstica. Nós temos um feminicídio, é um homicídio qualificado. A pena é bem mais alta do que se fosse um homicídio simples. Tá? A próxima violência é a violência psicológica. E aqui ela é bastante difícil, porque no crime de ameaça, a gente fica muito caracterizado. Mas quando a gente vai falar de um crimezinho novo que tem hoje, que é o crime de violência psicológica, fica muito ali numa linha tênue do que seria, não seria, né? Então vamos começar. São atos que causam sofrimento psíquico na vítima. O mais comum, que a gente mais registra também, é o crime de ameaça, né? Um exemplo de ameaça: se você não for minha, não será de mais ninguém. Essa frase é clássica. Isso tem demais. Vou te matar, vou te bater, vou pôr fogo na sua casa.
Isso é crime de ameaça, tá? Crimezinho novo, perseguição. Esse crimezinho tem um nome em inglês, chama stalking, né? É perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, ou qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade dessa pessoa. Não está escrito que é só contra a mulher. A gente tem perseguição de mulher em face do homem, mas agora a gente está falando de violência contra a mulher, tá? É muito comum na delegacia a mulher chegar e falar assim, ó, não para de me ligar, aí me ameaça, aí ronda em volta do meu quarteirão lá, eu tô saindo de casa, doutora, eu tenho medo de sair de casa, estou começando a ficar aflita, porque eu ponho o pé para fora, eu vejo um carro rondando. Aí a gente tem que começar já a pensar que talvez seja o crime de perseguição. Tanto o crime de ameaça quanto o crime de perseguição são de ação pública condicionada à representação. Aí a diferença da incondicionada, lá que eu falei da agressão física. Esses crimes dependem da vontade da mulher para que o Estado movimente a máquina da polícia, da justiça. Então, muitas vezes, olha o que acontece na delegacia. A mulher foi ameaçada. Aí os vizinhos acionaram o 190. A polícia militar chegou na casa da mulher, levou a mulher para a delegacia. Está todo mundo lá. O agressor, a vítima, testemunha, os vizinhos viram. E a mulher fala assim, eu não quero representar. Eu não quero. Nós não temos como fazer. Nós vamos registrar o boletim de ocorrência, colocar que ela não vai representar. E esse BO vai ficar aguardando um prazo que ela pode mudar dentro de 6 meses, né, contado o dia que aconteceu da conhecimento, da autoria, no caso, como é um crime de autoria conhecida, começa a contar do dia da situação que aconteceu. Mas nós não temos uma condição chamada de procedibilidade necessária para a gente começar inquérito, ter processo, né? Então, esses 2 crimes dependem da vontade da mulher. E é aquele que a mulher pode tirar a queixa, né? Passa alguns dias, ela vai lá, fala que quer e tal, passa uns dias, ela fala, ó, não quero mais, né? E aí um crime novo, esse crime tá fresquinho, deve ter recentíssimo ainda, que é a violência psicológica contra a mulher. Aí, aqui, causar dano emocional à mulher. Tá vendo aqui? Mulher. Tá vendo que em cima não tem, no stalking? Não tá falando que é mulher. E aqui, nesse artigo 147b, fala mulher. Então, o homem não é vítima desse crime. É só a mulher. Então, causar dano emocional à mulher, que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, que vise degradar e controlar ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Esse crime é de ação pública incondicionada, tá? E aí você fala, doutora, mas quando que a gente... Essa é a linha tênue, né? Do que é criminal, do que não é. Por exemplo, a gente teve poucos registros de situação, como o crime é muito novo, lá na delegacia. Eu posso dar por exemplos, né? A gente identificou ali, poxa, essa situação já, o limiar já é criminal. A mulher, por exemplo, o que ela chegou na delegacia falando? O relacionamento me desestabiliza de tal forma, acontecia chantagem, ridicularização, você tá feia, você tá gorda, se você largar de mim você não vai arrumar ninguém, sabe essas coisas? E a mulher chegou falando assim, eu tô fazendo faculdade, e tá aqui, ela abriu lá no celular, meus 2 boletins de ocorrência, meus 2 boletins, boletim de nota. Esse boletim aqui, doutora, é o boletim enquanto eu estava
no relacionamento. Estava inteiro vermelho. Tinha umas ou duas notinhas azuis. E esse boletim aqui é o boletim quando eu estou bem, que eu larguei dele, que eu comecei a me estabilizar. O boletim é um monte de notona. Aí você fala, poxa, a mulher se desde que... Olha onde vai o equilíbrio emocional da pessoa. É claro que houve, não foi só o boletim, mas ele dá um indicativo, né? E aí, depois a gente vai conversar um pouquinho dessa situação, aquele relacionamento que assim, a mulher tá ficando bem, aí às vezes ela começa a sair, vai com as amigas passear, e o cara volta, aí ela já volta aquela situação toda. Então a gente é uma dificuldade muito grande de fazer prova, isso aí, a gente não tem dificuldade. Geralmente é laudo psicológico, né, que é emitido e tal, mas é um crime difícil, porque é muito subjetivo, é do sentimento. Como é que você vai provar o sentimento da pessoa? Né? Teve uma outra ocorrência que eu atendi na delegacia, a mulher falou assim, eu perdi cabelo da minha situação emocional, do relacionamento. E aí eu bati o olho assim no cabelinho da mulher, estava tudo falhado, todo falhado. Como é que a gente vai provar esse sentimento dela e entrar aqui? É difícil, é bem difícil, gente, não é fácil. Tá? E aí a violência moral, que é a humilhação, ofender, fazer deboches públicos, falas depreciadoras. O mais comum é o crime de injúria, xingar, né? Falar de baixo calão, né? Esses são os crimes de injúria, calúnia e difamação. A difamação fala mal, né? Geralmente tá saindo com todo mundo, espalha para todo mundo, né? Ó, tá todo mundo lá na minha vizinhança sabendo que eu tô falando que eu tô saindo com um monte de gente e tal, difamação, né? E é crime de ação penal privada, é mais ou menos parecido com a representação, né? Depende da vontade da mulher, depois precisa de advogado para constituir. Aí, eu gosto de trazer essas questões, são pra gente pensar, né? Que coisas que podem ser, talvez nem sejam criminais, mas a gente tem que ter conhecimento. Gaslighting. Esse nome é um nome, tem um filme, né? Que chama-se Gaslighting. E é uma forma de abuso psicológico no qual as informações são distorcidas, seletivamente omitidas, para favorecer o abusador, ou são inventadas para que a vítima duvide da sua sanidade e percepção. Aí o exemplo clássico de gaslighting. O cara está traindo a mulher, que é um relacionamento extraconjugal. A mulher descobre, entra toda aquela situação, aí o cara fala assim, pegou lá a conversa, tá ficando louca. Isso é gaslight, né? É uma inversão da percepção, você descredibilizar a percepção daquela mulher. Tá ali, tá aqui, né? Não, mas é você que é desequilibrada, que tá mexendo no meu celular, que é louca, controladora, né? E a mulher já tá dando sinal nessa relação faz tempo. Então isso é gaslight. Love bombing. Isso é comum com mais adolescente, né? Estratégia usada em relacionamentos abusivos, principalmente quando um dos pais é bombardeia o outro com atenção, elogio, carinho, a fim de gerar engajamento. Após começam as atitudes tóxicas. Monta-se uma mise-en-scène, um teatro, e aí, poxa, conquistou. Depois começa o abuso, depois que a mulher já está engajada no relacionamento. E o hoovering, né, que é o termo da expressão que vem de hoover, que é aspirador de pó em inglês, no qual são táticas narcisistas de sugar de volta ao relacionamento ioiô. Lembra que eu falei da mulher, do boletim? A hora que a mulher ficou bem, o cara vai procurar, traz a mulher para dentro do relacionamento abusivo de novo, né? Suga a vítima de volta. Aqueles relacionamentos ioiôs. Desestabiliza totalmente o emocional, tanto de homem quanto de mulher. A gente não pode, é importante eu falar que nem sempre o abuso é do homem em relação à mulher. Existe abuso da mulher em relação ao homem. Vai existir um hoover, um love bomb de uma mulher para um homem. Mas
a violência contra a mulher, a expressividade é muito maior, né? Violência patrimonial são atos de controlar o dinheiro, reter documentos, quebrar objetos, né? Então, por exemplo, é muito comum dentro de um... Chega na delegacia o conflito e tem... quebrou a casa, quebrou o guarda-roupa, quebrou a geladeira, é crime de dano. E aí é crime de ação penal privada, depende da vontade também. Crime de supressão de documento é outro muito comum. Para a mulher ficar meio presa, pega o documento dela e esconde. Ou rasga, queima. É crime de supressão de documento, né, de ação pública incondicionada. Tá? Não depende da vontade da mulher. E aí a violência sexual. A violência sexual, ela é um tipo de violência que a gente vai falar dela dentro do relacionamento e fora do relacionamento, né? Então vamos lá. O que é uma violência sexual? Forçar atos sexuais desconfortáveis, que é aquilo que eu falei na apostila. Tem um pedacinho dessa apostila que fala da importância do não. Às vezes a mulher vai falar não, ela saindo com a pessoa, o não já é no começo, ela não quer. Às vezes ela precisa de um tempo, né? E o não vai vir no meio, esse não precisa ser respeitado. Ó, aqui por enquanto não, né? Então forçar atos sexuais desconfortáveis ou contrários à vontade dela. Impedir de evitar gravidez, forçá-la a aborto, a prostituição, são todas formas de violência sexual, né? E o mais comum são os crimes de estupro e de estupro de vulnerável. O que é o estupro? Qual que é a diferença do estupro para o estupro de vulnerável? O estupro é constranger mediante violência ou grave ameaça a mulher, conjunção carnal ou ato libidinoso. Um exemplo de estupro: uma mulher está na rua, andando, é noite, aí a gente tem mania de culpar naquela frase, ai pô, tá andando na rua sozinha à noite, olha o horário. E aí alguém pegou ela à força e praticou uma faca, ou às vezes foi até uma ameaça simulada, simulou que estava com uma arma, com uma faca, ou às vezes foi só verbal, vou te bater, e cometeu ou ato sexual ou ato libidinoso. Não necessariamente tem que ser conjunção carnal, né, que é o coito. Muitas vezes oral, anal, outra, não necessariamente a gente fala em direito cópula vaginal, né? Estupro de vulnerável. Quando que uma pessoa vai estar numa situação de estupro de vulnerável? Menores de 14 anos, né? A lei considera aí que as menores de 14 anos não teriam o discernimento para a decisão de ter ou não o ato sexual. Então, se a pessoa chegou numa menor de 14 anos, e aí a lei fala só em ter conjunção carnal ou outro ato de não precisa nem de ameaça, não precisa de violência, basta ter, né? É estupro de vulnerável, ela tem menos de 14 anos. Outra situação, a mulher embriagada, né? A mulher embriagada tem que ter o corpo respeitado. Poxa, o que eu falo lá na delegacia, né? Viu a mulher embriagada? Poxa, o que é a postura que se espera? Poxa, vamos ajudar, né? E não abusar dessa vulnerabilidade dela, desse momento que ela está embriagada, né? O Boa Noite Cinderela, né? Talvez aqui já a gente não tenha tanta essa situação, mas nas grandes cidades é muito comum. A mulher embriagada tem que ficar tomando cuidado com os copos, né? Que é comum colocar algumas substâncias nas boates, nas baladas, né? Mulher dormindo, ou quando ela por alguma questão, né, alguma deficiência intelectual, ela não tem o discernimento para dizer, para consentir ou não com o ato sexual. E aí eu gosto de trazer isso aqui, que é muito importante.
assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso a benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, pílula do dia seguinte, e profilaxia das DSTs e da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E outros procedimentos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Encaminhar a mulher para o serviço de saúde. E isso tem prazo, né? Então, assim, as contracepções de emergência, elas deixam de ter eficácia depois de um determinado tempo. Os coquetéis retrovirais também. Então, quanto mais rápido a mulher for encaminhada para o serviço de saúde, mais vai ser, a gente vai ter eficácia, né? Então, por isso que eu gosto de trazer, às vezes chega na delegacia e o negócio aconteceu, né? A gente tenta já encaminhar logo para ela fazer e registra. E para fins também, né, da gente fazer as perícias. Quanto mais rápido a gente fizer do ponto de vista da investigação, melhor. Então, quanto mais a gente pensa saúde e fazer o exame de corpo de delito. Porque quanto mais rápido, mais a chance da gente conseguir ter elementos da caracterização da violência sexual. Divulgação de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou de pornografia. O que é isso? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa, WhatsApp, né? A maioria é WhatsApp, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cenas de estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. O que é isso? Rodar nas redes sociais, cena de estupro e de estupro de vulnerável. E, geralmente, imagens, cenas de sexo, sem o consentimento da vítima. Se a vítima consentiu, ela consentiu. Agora, o problema que a gente tem muito na delegacia é o tal dos nudes, né? O pessoal faz nudes, geralmente o pessoal mais jovem, né? E esses nudes rodam na internet. Isso é crime, tá? E tem uma palavrinha que eles falam revenge porn, vingança pornográfica, né? Geralmente acontece depois do término do relacionamento. A mulher terminou, quando estava tudo bem, trocaram lá cenas íntimas, e aí depois essas imagens vão parar na internet. Aí geralmente a mulher fala, mas eu passei só para aquela pessoa, né? Isso é crime. Crime de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Esse crime não é tão antigo, ele é um crime mais recente. E ele foi uma produção legislativa depois de algumas situações que aconteceram no transporte público. Esse crime logo apareceu logo em seguida. Então, em São Paulo, o pessoal andava no transporte público e homens estavam masturbando no transporte público e as mulheres eram apertadas naquela situação. E aí, a gente não tinha um crime, porque a gente tinha um estupro, aí não tinha violência e grave ameaça, a mulher não estava vulnerável, a gente não tinha uma situação específica, né, para tratar esse assunto. E aí os colegas delegados, a gente tem grupo de WhatsApp, né, e eu tenho vários colegas em São Paulo, ficavam sem saber o que fazer, não tinha, e cada um fazia uma ginástica. Logo em seguida, foram algumas situações em São Paulo, surgiu esse crime de importunação sexual. E aí, é aquela situação, você está andando na rua, você leva uma passada de mão, né? Aproveita e passa a mão. Praticar sem anuência, ato libidinoso para satisfação da lascívia, passou a mão, né, nas nádegas da mulher, né? Então, é um crime. Ele vai acontecer dentro da situação familiar? Não. Em regra, não. Nunca vi.
mas é uma violência contra a mulher. Né? E geralmente a violência na rua, né? Na rua, na balada, né? E aí eu vou falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. Vou pegar um pouquinho de água, daqui a pouco. Falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. Alguém sabe a história da Maria da Penha? Sabe? Quer falar? Não? A Maria da Penha, ela é uma bióloga, né? Ela sofreu 2 tentativas de homicídio do marido dela na época. A primeira tentativa, ela depois, né, ela reatou o relacionamento. A primeira, ela deu um tiro e depois ela foi eletrocutada dentro do chuveiro. E o processo em relação a esse agressor, ele arrastou por anos, né? E aí, em contato com algumas ONGs, né, de proteção à violência contra a mulher, representaram o Brasil, no caso dela, nas cortes internacionais. Foram lá nos tribunais internacionais falar, ó, essa mulher aí sofreu 2 tentativas de homicídio, o processo dela tá parado lá, sabe? E o Brasil foi condenado, sofreu uma condenação internacional. E aí, em 2006, a Lei de Violência Doméstica, a Lei 11.340 de 2006, ela vem como posterior a essa condenação, né? Ó, Brasil, essa situação você tem que olhar, tem que legislar, vamos tratar de forma diferente, né? Então a lei popularmente ganhou, né, esse nome difundido, a gente tem muito com esse Lei Maria da Penha, né? Em razão de toda essa militância, né, do caso dela, juntamente, né, com outras organizações aí que foram atrás dessa condenação. E é uma lei bastante importante, é a lei que é o instrumento que a gente tem para a proteção dessas mulheres, tá? Qual que é a diferença, importância da Lei Maria da Penha antes e depois? Quando a gente tinha uma mulher em situação de violência, sofreu agressão, ameaça, xingamento, ia todo mundo para a delegacia. Algumas dessas situações eram crimes de menor potencial ofensivo. São crimes cuja pena máxima não excede a 2 anos. E aí o delegado lavrava um termo circunstanciado. A pessoa assina um comparecimento no juizado especial, são penalidades que admitem transação, vamos dizer, um acordo, prestação de serviço à comunidade, cesta básica. Depois que veio essa lei, não tem mais isso. Não se aplica as regras do juizado dentro de situações de violência doméstica e familiar. Não cabe transação penal, não cabe cesta básica, não cabe prestação de serviços. Nós vamos tratar essa situação de uma forma mais rigorosa, né? Então, por exemplo, infrações de menor potencial ofensivo, lá na delegacia, são instaurados termos circunstanciados. Vamos dizer assim, é uma investigaçãozinha mais simplificada. Na violência doméstica, não, é inquérito policial, né? Nós vamos tratar isso de uma forma mais rigorosa. Então, essa é uma primeira situação diferenciada, desde 2006, então nós temos a situação. E aí eu trago essa frase da Ionara Rabelo. Ela é uma psicóloga e pesquisadora de área de gênero, integrante da organização Médicos Sem Fronteiras. Aí ela fala o seguinte: demanda totalmente diferente. Primeiro, eu tenho que saber das leis do país. E muitos países em que atendemos não têm leis que protegem a mulher. Então, eu tenho menos ferramentas para dar suporte a elas. No Brasil, eu posso utilizar a Lei Maria da Penha, encaminhá-las para serviços, e se ela precisar sair de casa, se o agressor precisar sair de casa, há amparo legal.
Nos países em conflito, e aí deve ser algum país que ela está atuando, não existe, e isso não existe, e as mulheres sofrem a violência lá também. Então, quer dizer, não existe um instrumento legal em alguns países para a proteção da mulher, né? Fazendo alguns estudos de violência doméstica, eu me deparei com um texto que chamava Panelaço. Algumas mulheres na comunidade acharam mecanismos informais de proteção delas. Talvez por menos acesso, né, a uma delegacia, ao judiciário. E aí toda vez que uma mulher era agredida e pedia socorro lá numa comunidade X, eu não me lembro onde era a comunidade, elas pegavam panelas e começavam todas. E o agressor corria. Talvez tinha a Lei Maria da Penha, tinha, mas talvez as mulheres não tivessem acesso. Então olha a importância de você ter um instrumento diferenciado de proteção. E aí eu trago um pouquinho o violentômetro, né? O que é o violentômetro? Eu gosto de mostrar isso para os adolescentes. Quando as adolescentes vão na delegacia e às vezes estão em situação de violência, eu entrego um desses para ela. Falo, leia aí. Então, você vê que o violentômetro, ele começa amarelo, vai ficando laranja e vermelho. É como um semáforo. Presta atenção, né? Olha o seu relacionamento. Ligou o sinal vermelho, cuidado. Então, talvez está meio ruinzinho aí, mas vamos lá. Fique atenta. Com o quê? Chantagem, mentira. Ah, mas ele só contou uma mentirinha. Não é, eu falo, não é para terminar o relacionamento, mas liga o sinal amarelo, né? Humilhar em público, ignorar, ciúmes excessivo, fazer piadas, ameaçar, proibir, controlar, assediar sexualmente. Reaja, xingar, né? Bater, beliscar, arranhar, empurrar, machucar, agredir. E aí, o alerta, que aí a vida está em perigo, né? Aí está bem borradinho, deixa eu ler aqui. Prender, fazer cárcere privado, né? Causar lesão corporal grave, ameaçar com armas e objetos, geralmente é com faca, tá? Ameaçar de morte, o abuso sexual, espancar e a violência, né, que está no topo, matar. Âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Quando que a Lei Maria da Penha se aplica? A mulher dentro da unidade doméstica, compreendida espaço de convívio de pessoas, inclusive esporadicamente agregado. Então, está ali numa unidade doméstica, mora ali, incide a violência, a Lei Maria da Penha. Âmbito da família, não mora junto, mas é familiar. E relações íntimas de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido. A lei fala conviva ou tenha convivido. Ex-namorado, ex-marido, ex-companheiro, que tenha. Então, se você conviveu, namorou, teve um relacionamento, a situação de violência pode ser 2, 3 anos depois. Se procurou, ameaçou, insere dentro da violência doméstica. Independente de cooptação, não precisa morar junto. E aí, quem está protegido? Esposas e companheiras, namoradas, ex-esposas, ex-companheiras, ex-namoradas, lembra? Que tenha convivido, a lei fala no passado. Mães e filhas, né? Irmãs, sogras e noras, e aí eu ponho colegas de residência. Lembra que, eu vou voltar o slide aqui, na unidade doméstica, república mista. Eu já fiz flagrante de colega que bateu na colega, está dentro da Lei Maria da Penha, moram numa unidade doméstica. Tá? E a lei fala em gênero feminino, né? E aí vai entrar os transexuais, travestis, transgêneros, gênero feminino entra dentro da lei de violência, da Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de urgência.
é o grande, eu falo, o grande avanço dessa lei, grande proteção. Como que eu vou explicar isso para vocês? A mulher foi ameaçada, vou te matar, né? Chamou a polícia, o cara fugiu, aí a mulher vai na delegacia, me relata isso, eu vou registrar um boletim de ocorrência. Dentro desse boletim de ocorrência, na maioria, né, quase 100% dos casos, pedido de medida protetiva de urgência. As que estão em vermelhas são as mais pedidas, né? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. Tirar o cara da residência, né? A gente tem uma certa razoabilidade disso, né? Claro, se mora a família do cara lá, né? Mãe, pai, a gente não vai fazer a tirada, a gente, né, o juiz vai decidir dentro de um bom senso. Mas na maioria dos casos, a mulher pede, ontem mesmo eu fiz uma medida assim, a mulher falou, doutora, eu preciso de uns 15 dias para me organizar, eu vou sair, mas eu preciso de 15 dias. Ela manifesta e o juiz decide. Se o juiz decide por afastar, ele vai ser tirado da casa, tá? Proibição de contato, aproximação, contato com o ofendido e frequentar lugares em comum. Qualquer tipo de contato. E-mail, telefone, mensagem, passar na porta da casa, não pode entrar em contato com essa mulher. Essas medidas são solicitadas em regra na delegacia de polícia. A gente instaura um procedimento eletrônico e encaminha para o fórum. É imediato, tá? Apertou o botãozinho, tá no fórum. O juiz decide, o oficial concede a medida, afastamento, retirada do lar, o oficial de justiça pega aquela decisão judicial e vai até a casa da mulher, cientifica a mulher, cientifica o cara, né? Faz a retirada se necessário usa o concurso da polícia, né, para fazer as retiradas, e são as medidas mais solicitadas. Em 90% mais ou menos dos casos, deu certo. Em alguns, não. E aí a mulher precisa fazer a comunicação do descumprimento da medida protetiva. É um crime, existe a possibilidade de prisão, tá? Ficar preso. E se for uma situação emergencial, 190, né? Aciona a polícia militar, a polícia faz o patrulhamento ostensivo, ou vai fazer o registro, porque geralmente o descumprimento é por telefone. Ele liga, ele manda mensagem, né? E aí a gente tem algumas outras medidas, mas são menos utilizadas, que não são as que estão em vermelho. Por exemplo, restrição de posse e porte de arma, ou é a pessoa que tem porte, ou é policial. A gente tem situações de mulheres que eram lá casadas com um policial militar, civil, e aí ela está me relatando uma situação de risco. E o agressor tem arma em casa. E aí o juiz vai restringir a posse e o porte. E aí quem tira essa arma é o superior hierárquico, tá? Se for da civil, é o superior hierárquico dele. Se for da polícia militar, o superior hierárquico da polícia militar, tá? Aí restrição de suspensão de visitas, geralmente quando está envolvendo as crianças, uma situação de violência. E prestação de alimentos provisionais, que é bem raro, eu nunca vi particularmente, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho do ciclo de violência, né? Que é, vamos dizer, a cara do relacionamento abusivo. Primeira fase de acúmulo da tensão. Ele se inicia com provocações, discussão, agressões verbais, e existe um aumento gradual, pontos de violência dentro do relacionamento, e vai gerando uma instabilidade. Num dado momento, essa tensão aumenta tanto que ela vai culminar na fase da violência aguda, que aí a tensão acumulada é liberada em episódios de violência. Uma agressão física, um soco, uma ameaça de morte, pegou a faca e ameaçou, né? E geralmente, depois que acontece essa violência, esse pico de violência, a pessoa se arrepende.
A gente, quando não faz uma coisa assim, às vezes não está tão certo, a gente fala, passa um dia e a gente fala, poxa, me arrependi. É natural das pessoas o arrependimento. E aí começa, o agressor se arrepende, fica mais amoroso, gentil, procura a vítima. E aí vai promessas de mudar, né? De outro lado, a mulher já começa a amenizar aquela situação que aconteceu. E aí eles reatam. E aí, de repente, os focos de tensão começam a surgir de novo. E esse movimento, ele é cíclico, né? E existe uma tendência de que haja um aumento. Cada vez que roda o ciclo, a violência vai aumentando. Começa com um empurrão, depois é um soco, depois já pegou a faca, talvez o próximo é um homicídio, o feminicídio, né? E eu acho muito importante que as mulheres tomem consciência desse ciclo. Porque o que a gente vê na delegacia é a dificuldade de enxergar. E aí entra várias questões emocionais, dependência emocional, dependência financeira, né? Filhos. E o que a gente percebe é a mulher inserida. O que acontece? Registra o BO, passa 2 ou 3 dias, ela vai lá tirar a queixa. Não quero mais a medida. Por quê? A violência aguda já aconteceu, ela já entrou na fase da lua de mel. E aí é a hora que ela quer tirar, né? Então, a gente tem uns panfletinhos impressos lá com esse ciclo e eu entrego sempre para elas. Ontem, para essa adolescente de 17 anos que a gente solicitou a medida protetiva lá no plantão, eu entreguei um ciclo para ela. E ela falou assim, agora ele está na fase da lua de mel, né? Então ela já identificou. E aonde procurar ajuda? Aonde deparamos com uma situação de violência doméstica, não sei o que fazer, né? Ou uma violência sexual que não seja doméstica. As delegacias de polícia e as delegacias de defesa da mulher. Alguém aqui não é de Jales? As delegacias de polícia do município, das cidades, eles têm formação e capacitação para registro de ocorrências de violência doméstica, tá? Vão solicitar IML e vão pedir medida protetiva, tá? Aqui em Jales, ali na Central de Polícia Judiciária. Delegacia eletrônica, no www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Registra, a gente tem a DDM online, né? Vai registrar, logo em seguida o BO está pingando lá na minha mão, né? O Ligue 180 e o Disque 100, né? O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher e o Disque 100 é o Disque Direitos Humanos. Acho que é Brasília, né? E eles caem na minha mão também, tá? Vai ligar, vai fazer o documento, vai cair na delegacia, tá? E o Ligue 190, que é a polícia militar, que é, né, nas situações emergenciais que qualquer um precisa. Então, são as formas de se procurar a possibilidade de fazer ajuda, solicitar a medida protetiva. Todas essas formas, de alguma forma, vão chegar lá na delegacia. Temos também alguns aplicativos informais. O pessoal nem até assusta quando eu falo, poxa, tem isso aí? Tem, né? O pessoal da internet tem aplicativos. Esses aplicativos, muitas vezes, têm chat sobre violência doméstica, né? O pessoal divide aí experiências, você cadastra um contato como contato emergencial em alguns desses aplicativos. Então, são formas informais, né? Não são do Estado, mas são formas onde você pode, né, trazer. Se você digitar lá no Google aplicativos contra a violência doméstica, vai cair um monte, né? Tem de vários. Esses nem sei se estão mais atualizados, mas isso existe, né? E eu trago um pouquinho, para terminar, a frase da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, mestre, doutora pela USP e colunista da Folha de São Paulo. E é recente essa frase dela, acho que do mês, acho que foi de março. E ela diz o seguinte: quando toleramos a piada sexista, e aí ela põe a racista também, e na apostila fala isso, né, da mulher negra, que ela encontra 2 tipos de violência: a contra a mulher
e a racista, né? Nós criamos um caldo de cultura propício à naturalização de atos violentos. Por ação ou por omissão, nos tornamos incentivadores e cúmplices disso. Então, por que eu quis trazer essa frase? Eu acho que cabe a nós, para a nova geração principalmente, que esse caldo não seja produzido, né? Que a cultura seja aquela de respeito à integridade física, à liberdade, ao diálogo dentro do relacionamento, né? De uma nova forma da gente enxergar essa situação, né? Os papéis da mulher, do homem, de gênero dentro da sociedade. Acho que é isso.